Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo eu vou contar para vocês sobre os 5 jogadores que poderão estar deixando o Internacional no final desta temporada. Qual a avaliação e o diagnóstico da direção do Internacional em relação a cada um desses atletas, a possibilidade de cada um de ficar ou de deixar o Internacional. E, de fato, mais da metade desses devem deixar o clube. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar uma free bet de 20% no teu primeiro depósito e sair dando uma brincada lá na KTO. Hoje tem jogo do Brasil contra o Peru lá em Lima. Eu tô apostando em vitória da seleção brasileira com ambos marcam, como já foi contra a Bolívia. E tô apostando também no empate entre Equador e Uruguai. Ener Valencia versus Rocher, os jogadores do Inter também entram em campo e se enfrentam nesta noite lá nas eliminatórias. Vai lá em KTO.com para dar uma brincada. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre os jogadores que estão com o contrato se encerrando com o Internacional. E já tem alguns diagnósticos, possibilidades e pensamentos da direção. Claro, tem uma eleição no final do ano, mas ainda assim isso não impediu a direção em momento algum de fazer movimentos, não só para chegadas pensando em 2024, mas quem sabe permanências pensando na próxima e quem sabe em temporadas futuras, sendo o presidente do Internacional pelos próximos 3 anos, o Alessandro Barcelos ou outro nome. Vamos lá, tá, pessoal? 5 jogadores têm o contrato se encerrando com o Inter no final desse ano de 2023, lá no dia 31 de dezembro. Eu vou explicar cada situação aqui. Começando pelo Gabriel Mercado, zagueiro argentino, 36 anos, que desses nomes que eu vou citar aqui, é o único, talvez, titular que não haja discussão. Ele é titular e não teve nenhuma mudança, sempre foi e não deixou de ser titular no time do Eduardo Cudê, como também era titular no time do Mano Menezes. Vamos lá. O Mercado tem contrato até o final do ano. Vocês vão lembrar bem que a renovação dele demorou bastante na última temporada. Ele tinha contrato até o final do ano passado, final de 22, e renovou por mais uma temporada. Ele e o Rodrigo Moledo renovaram juntos com o Inter. Os dois com 35 anos, diversos problemas físicos. Já foi um parto para renovar o contrato do Mercado. Então abriu a temporada. O Mercado já abre a temporada com problema na panturrilha e ficando e perdendo boa parte da pré-temporada do Internacional no início do ano. E aí a gente falava, pô, o Mercado, se não retomar e fazer aí uma temporada muito boa, tendência é que termine o contrato dele, ele não renove com o Internacional. Só que isso mudou drasticamente. Desde a chegada do Cudê, o Mercado, e aliás, ele já estava melhorando com o Mano, vamos ser justos, mas desde a chegada do Cudê, o Mercado melhorou ainda mais o seu rendimento e voltou a ser aquele Gabriel Mercado que a gente estava acostumado a ver lá dos tempos de River Plate e também dos tempos de Inter, principalmente na temporada passada, naquele time vice-campeão brasileiro. Então, hoje, o Mercado, sim, tem uma boa possibilidade de renovar com o Internacional por ser titular e muito importante do time do técnico Eduardo Cudê. Agora, a situação do Moledo é diferente. O Moledo não deve renovar o seu contrato com o Internacional. Até agora não saiu nem data do julgamento dele. Ele foi pego no doping naquele jogo contra o Metropolitanos lá no mês de maio. A decisão do doping, o resultado do doping saiu um mês depois. Até agora o julgamento não foi marcado. Ele teve presença da substância ostarina, que é basicamente um anabolizante presente no sangue naquele exame antidoping. Não joga desde então, nem pode treinar no CT Parque Gigante o Rodrigo Moledo e tem contrato até o final da temporada. E assim como eu falei do Mercado, o Moledo também demorou muito para renovar, sempre se falava a questão custo-benefício desses dois jogadores, só que a grande diferença, o Mercado sempre foi titular, o Moledo não, o Moledo sempre foi reserva nesse time, não só com o Cudê, aliás, a questão do doping do Moledo é desde a época do Mano, mas com o Mano ele já era reserva, e então assim, o Moledo é bem difícil que renove, até porque, repito, até agora ele não pode nem treinar no CT Parque Gigante por conta do doping. Vamos para outros nomes, tá? Gabriel Rufi, volante de 31 anos, voltou a jogar em julho depois de 9 meses parado por conta de uma lesão e um processo cirúrgico no joelho direito lá em outubro do ano passado. Desde que o Cudê chegou, ele jogou grande parte das partidas, tá? Mesmo saindo do banco, alguns começando principalmente no Campeonato Brasileiro, em que o Cudê usou mais time reserva. Ele tá readquirindo
a forma física, o ritmo de jogo, mas já tem trabalhado normalmente, deve começar o jogo de amanhã contra o São Paulo no Beira-Rio, porque o Johnny deve seguir de fora por conta da entorse no tornozelo. E o Gabriel, sim, ele já até tinha conversas com o Inter antes de voltar aos gramados, quando estava se recuperando da lesão já nesse ano de 23, ele já estava conversando com a direção sobre a possibilidade de renovar o seu contrato com o Internacional. Não é dos jogadores mais velhos do elenco, está com 31 anos, é mais experiente, é verdade, mas deve acabar renovando seu contrato com o Internacional, até pela ótima relação que tem com o clube, liderança, o torcedor adora o Gabriel, esse não deve ter muito problema para renovar o seu contrato com o Inter. Agora eu vou falar aqui de dois jogadores que estão emprestados ao Internacional, teriam que ser adquiridos em definitivo no final da temporada. Primeiro deles, Rômulo, volante de 23 anos, que chegou treinando e aí começou a treinar e jogar como lateral direito, aí o Mano descobriu ele como primeiro volante, o Johnny virou banco do Rômulo naquele momento, e ele perdeu espaço desde que o Tchatcho chegou. O primeiro jogo do Tchatcho, aquele empate em 0-0 em Bragança, que ele banca o Johnny como primeiro volante e o Rômulo indo para o banco de reservas, ele só foi utilizado pelo Eduardo Cudê na derrota contra o River por 2-1 lá no Monumental de Núñez. Ele entra no segundo tempo, ele atuou cerca de 15, 16 minutos naquela partida, teve no início de agosto uma lesão na coxa, ficou um período aí afastado 2 a 3 semanas, e o Inter até já estava abrindo conversas com o Atlético de Minas Gerais, que ele fez um ótimo campeonato mineiro por lá. O Inter buscou ele por empréstimo e tem uma opção de compra de 3 milhões e meio, dá 3 milhões e 600, 3 milhões e 700 mil reais para comprar o Rômulo em definitivo. Essa situação eu já acho que o furo é mais embaixo e vai ter que conversar e vai depender da análise do Cudê. E aí eu acredito que essa situação do Rômulo e a do Jean Dias que eu vou falar agora estão mais atreladas à permanência do Cudê, que está diretamente atrelada à questão de uma reeleição ou não do presidente Alessandro Barcelos. Porque vai depender do que o Cudê vai querer. O Cudê vai querer ficar com o Rômulo, acha que ele é importante talvez para o grupo, para estar pelo menos no banco de reservas. Vai depender se o Cudê vai ficar. E se o Cudê vai ficar, vai depender da eleição do final do ano. Em relação ao Jean Dias, não deu certo, né? Uma aposta que foi um pedido do Mano Menezes quanto técnico do Inter. Jean Dias foi muito bem contra o Inter naquele jogo de volta das semifinais do Gauchão. Depois foi trazido pelo Inter por cerca de 300 mil reais o empréstimo. Jogador barato, 32 anos, que tinha que se firmar ainda no futebol, mesmo experiente, não tinha acontecido isso ainda na carreira dele. E o Inter tem aí uma opção de compra que também é um valor irrisório no final do contrato, mas não deve ficar com ele. Ele até teve uma procura da Ponte Preta recentemente e acabou não aceitando, mas o Jean Dias não deve ficar no Internacional para a temporada que vem. Até existem algumas pessoas do bastidor do Inter que já relataram para mim e para outros colegas, pelo que sei, que assim, o Cudê chegou, viu alguns treinos do Jean Dias e foi sincero ao perguntar por que o Inter foi atrás desse jogador, que talvez não seja tão suficiente para o Inter, mas o Jean Dias não deve ficar. Então a gente está falando de 5 jogadores. Mercado, Gabriel tem boas chances de ficar, Moledo e Jean Dias não. Rômulo vai depender do que vai acontecer no final da temporada. Com quem é que tu ficaria? Quem é que tu traria? Deixa tua sugestão de reforço também aqui. Não te acanha, pode deixar aí que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.